Essa provavelmente é a minha terceira ou quarta tentativa de criar um canal no YouTube. E é muito doido pensar sobre isso porque eu trabalho com produção de conteúdo. Se você não me conhece, eu sou o Lucas, sou estrategista digital e diretor criativo e eu trabalho com produção de conteúdo, com influenciadores, com artistas, com projetos do audiovisual, com marcas. Então eu ajudo empresas e pessoas a crescerem, né, nas redes sociais, a desenvolverem campanhas, estratégias. E as pessoas sempre me perguntavam: Lucas, por que você não produz conteúdo? Por que você não tem um canal no YouTube, por exemplo? Mas a grande verdade, e o que poucas pessoas sabem, né, nem acredito que nem meus amigos mais próximos sabem, é que eu já produzi conteúdo há muito tempo. Eu comecei a produzir conteúdo especificamente aqui no YouTube em 2008, quando tudo era mato. Eu já produzia conteúdo, mas era assim, totalmente sem nenhum objetivo, né? Eu jogava um joguinho desses online, eu era uma criança, então eu só queria mostrar como era a minha experiência no jogo. Eu lembro que eu gravava a tela, tinha um aplicativo chamado HyperCam. E cara, isso daí é realmente só quem viveu naquela época de Lan House, de Orkut, MSN, que você tinha que baixar um aplicativo para gravar a tela, e aí gravando a tela, você depois editava esse vídeo, colocava uma trilha sonora ali e postava no YouTube. Na época eu trabalhava em uma Lan House, então eu tinha esse tempo, esse contato, né, com a internet, com o computador. Quando eu fui aprendendo um pouco mais sobre design, edição, eu comecei a gravar como fazer alguma coisa. Então, eu fazia alguns tutoriais, né, transformando, por exemplo, uma foto em desenho, essas coisas assim que hoje, com um clique, você consegue fazer, ou a inteligência artificial faz isso para você, né? Mas na minha época, e quando eu falo minha época, parece que eu sou muito velho, mas assim, tenho 27 anos. E aí essa foi a minha primeira relação com o YouTube, né? Produzindo conteúdo ali, sem nenhum objetivo de crescer, de ter inscritos, era realmente apenas para mostrar o que eu estava fazendo naquele momento. E aí esse canal foi até crescendo em relação a visualizações, interação, e eu fico pensando, né? Se eu tivesse continuado, para onde esse caminho ia me levar? E aí eu parei de produzir conteúdo, de mexer com esse canal e comecei a focar no design, né, no design gráfico, né, no trabalho mesmo, nos estudos. E aí eu me lembro que eu comecei a utilizar o canal para testar como ficaria os flyers, os banners, as capas que eu mandava para os meus clientes no meu canal, né, para não mandar errado ou algo do tipo. Então, esse foi o meu primeiro contato com o YouTube. Não tinha essa ideia que a gente tem hoje, né, de já começar algo com estratégia, com uma produção de conteúdo, com roteiro, etc. Realmente era algo mais orgânico. Bom, o tempo passou, eu me especializei em design gráfico, comecei a atender alguns clientes da área. Depois eu fiz faculdade de artes visuais e comecei a me especializar também em fotografia e vídeo, né? Então eu atendia muitos artistas, bares, baladas e tal, fazendo essa parte audiovisual. E aí com isso começou a surgir uma demanda no mercado, porque à medida que as redes sociais foi se desenvolvendo, o trabalho audiovisual também teve uma demanda maior, né? Então eu me lembro que quando eu atendia, por exemplo, alguns bares e algumas baladas, isso lá para 2014 e 2015, as pessoas começaram a me perguntar e falar: Lucas, beleza, você fez esse flyer, né, esse banner, mas como que eu vou utilizar isso, né? Quando que eu posto? Que horas que eu posto? Eu vou precisar só disso ou vou precisar de mais materiais? E foi aí que eu tive um insight, a ideia de me tornar um social media quando nem existia essa palavra social media e as pessoas ainda não tinham, né, esse trabalho como é hoje. Haviam muitos administradores de página, a gente não chamava de social media, a gente chamava de admin na época. Então eu era admin de algumas páginas, principalmente dessa área artística e de bares, entretenimento,
entendia qual que era o briefing, qual que era a ideia daquele projeto, e aí fazia um cronograma, publicava, respondia comentários, analisava ali as mensagens, e aí, à medida que isso foi tomando forma, eu fui me especializando. Na época também não existia curso de social media e tal. O que existia ali disponível era a faculdade de jornalismo, de artes visuais, bem no começo, de publicidade e propaganda. E aí eu comecei a me especializar ainda mais no que esses cursos, essas faculdades ofereciam, né? E aí teve um outro momento marcante que foi a possibilidade das pessoas começarem a impulsionar os seus conteúdos, né? Fazer campanhas, principalmente no Facebook, nas páginas, né? Foi aí que eu me especializei em como fazer essas campanhas. O meu trabalho ficou de fato completo e eu consegui entregar não só o material audiovisual, mas também resultados em relação a engajamento, em relação à entrega, conversão, cada vez mais me especializando nessa área, até me tornar o que de fato eu trabalho e estou hoje como estrategista digital. Agora que você entendeu um pouco mais desse contexto de quem é o Lucas e como ele começou, né, de uma forma bem resumida, teve um outro momento que eu tive vontade de criar um canal no YouTube, que foi na pandemia, quando eu estava trabalhando com o Rezende. Para quem não o conhece, ele é um dos maiores youtubers, não só do Brasil, mas do mundo. E eu trabalhava com ele nessa parte de estratégia, na parte de gerenciamento de redes sociais, né? Eu fiquei praticamente ali 2 anos trabalhando com ele. Aprendi muito com ele em relação ao YouTube. E eu trabalhava numa casa de gravação. A gente respirava produção de conteúdo, né? A gente respirava esse mundo do backstage, de como faz e depois via ali o vídeo no ar. E aí eu tive essa vontade de produzir conteúdo para mim, né, de criar um canal no YouTube. Só que o YouTube ele exige, assim como toda rede social, mas principalmente o YouTube, ele exige muito tempo da gente e ele exige muita dedicação. Eu, como estrategista, acredito que o YouTube é uma das redes sociais mais difíceis de crescer, porque você precisa não só ali da retenção, mas você precisa também de uma dedicação contínua, de uma interação com a audiência mais profunda. Porque a comunidade que te segue, que te acompanha no YouTube, de fato é uma comunidade que realmente está interessada ali no seu conteúdo. Diferente de outras redes sociais, por exemplo, que às vezes você segue uma pessoa, depois você para de gostar do conteúdo dela e dessegue, ou você está passando ali no feed muito rápido, às vezes você nem presta muita atenção. Já o YouTube não, é uma plataforma que as pessoas precisam prestar atenção, precisam assistir até o final, precisam se conectar. O crescimento no YouTube também, às vezes, é um pouco mais demorado do que as outras plataformas, e enfim. E aí, nesse momento em que eu estava trabalhando nesse contexto todo de influenciadores, de produção de conteúdo, eu tive vontade de voltar a produzir conteúdo, eu foquei no Instagram. Comecei a produzir conteúdo no Instagram e no TikTok e cresci as duas redes sociais, né? Na época, meu Instagram bateu ali 100 mil seguidores, o meu TikTok 200 mil seguidores. E eu lembro que eu comecei a fazer publicidade, comecei a ganhar coisas também, então foi um momento ali da minha carreira, da minha vida, muito legal. Paralelo a isso, eu estava com vários projetos em mente, né, desenvolvendo várias coisas. E um desses projetos foi de montar a agência de marketing que eu tive com o Tauan, que é meu sócio até hoje. Quem me conhece automaticamente já conhece ele, quem conhece ele me conhece e vice-versa. Para eu focar e colocar energia, né, na agência, eu tive que parar com esse trabalho que eu tinha, não só com o Rezende, mas também eu trabalhava na época para uma agência de publicidade em São Paulo, trabalhava com o Yuji Tamashiro. O Yuji eu continuei porque era um trabalho mais tranquilo, mas todos os outros que demandavam uma energia não tinha como conciliar. Então eu foquei ali na WeLink, que é a minha empresa com o Tauan até hoje, e parei com os outros projetos. E aí nesse período que nós criamos a WeLink, eu imaginava que ia sobrar mais tempo, né? Uma vez que eu não estava ali naquela rotina de correria, de ir para São Paulo, de atender aqui, de falar com não sei quem e tal.
eu falei, não, agora vai sobrar um tempo e eu posso pensar em voltar a produzir, né, em criar conteúdo na internet, para o YouTube especificamente. Eu tentei, cheguei até a gravar alguns conteúdos, vlogs, etc. Mas por eu saber exatamente como é que funciona esse backstage, como é que funciona essa questão da entrega, né, da dedicação, eu sabia que com a realidade de você montar uma empresa, ela demanda também muita energia e graças a Deus essa empresa estava crescendo, né? Na época a gente tinha alugado um espaço, depois contratado o primeiro funcionário, depois o segundo e o terceiro, e assim foi crescendo. Depois nós fomos para São Paulo, abrimos o escritório em São Paulo, enfim. Isso é assunto para um outro vídeo contando essa história. Tentei criar um canal, só que não rolou. E aí nós ficamos 4 anos nesse escopo de trabalho, né, atendendo ali influenciadores, artistas, empresas, marcas, fazendo essa parte de social media, tráfego pago, fotografia, vídeo, enfim, tudo que essas agências digitais, né, de marketing, de publicidade faz hoje em dia. Mas recentemente, aproximadamente 1 ano, nós mudamos novamente esse escopo de trabalho, esse método de trabalho, e aí a WeLink se transformou numa produtora audiovisual. Então toda essa parte de social media, de tráfego pago, de gestão, de gerenciamento, a gente deixou de fazer e focou mais nessa parte de direção criativa, de produção de conteúdo, de fotografia, de vídeo, e com isso sobrou, enfim, mais tempo. E quando eu falo sobrou mais tempo, né, e tem aquela história de cada um faz o seu tempo, né? Mas na realidade, na prática, não funciona muito assim, né? Porque você tem que entender ali nessa gestão de tempo aonde que você vai dispor e colocar a sua energia para fazer aquele projeto, para fazer aquele negócio funcionar. Isso em tudo na vida. Então, com essa mudança da WeLink, do trabalho, eu comecei a focar mais na parte de mentoria, né? Focar na parte de estratégia, parando de atender clientes de social media e focando mais realmente na parte de marketing estratégico, na parte de criatividade. E aí, nessas reuniões, né, a galera começou a falar para mim, Lucas, por que você não grava isso? Por que você não solta isso? Produz mais conteúdo e tal? E eu fui começando a estudar e fazer uma estratégia de como eu poderia gerir um canal no YouTube meu. Mas mais do que isso, eu comecei a pensar qual é o tipo de conteúdo que eu faria que agregaria valor não só para esses mentorados, para minha audiência, mas para outras pessoas, às vezes que quer começar na área, às vezes que é da área, ou quer evoluir, seja em qualquer área assim que eu pudesse ajudar. E foi aí que eu decidi que 2025 seria o ano perfeito para eu voltar para o YouTube, né, depois, sei lá, de 15 anos, seria o meu comeback para o YouTube, agora com muito mais repertório, agora com um objetivo, agora querendo de fato passar um conteúdo de valor que agregue, né, na vida das pessoas de alguma forma. O principal objetivo é te ajudar, é falar sobre marketing, é falar sobre criatividade, sobre comunicação, é contar histórias, é trazer pessoas para contar história junto comigo, é mostrar um pouco de backstage, um pouco desse mundo todo, né, do audiovisual, da comunicação. E eu me sinto hoje muito mais confortável em trazer um canal, em trazer um projeto como esse, porque agora, de fato, eu tenho muito mais maturidade e principalmente eu tenho um objetivo. Tudo na minha vida precisa ter um caminho, um método, um objetivo. Eu sou bem metódico, não é à toa que eu sou estrategista. E com o YouTube não ia ser diferente, então agora que eu consegui estruturar, pensar e saber para que eu vou dispor a minha energia, o meu tempo, que para mim é a coisa mais preciosa que eu tenho, para isso, para esse projeto, né? E aí eu consegui entender que esse canal é um canal realmente que eu possa me expressar, que eu possa aprofundar mais algum tema e trazer conhecimento. E eu sinto que essa plataforma e esse espaço aqui é um canal que pode gerar muitos frutos, insights, pessoas e um legado que eu possa deixar em relação a tudo que eu aprendi, em relação a tudo que eu vivi, as minhas experiências, porque quando eu busquei esse lugar lá atrás,
foi muito difícil de encontrar. Então é isso, eu contei um pouco da minha história, contei o objetivo desse canal e o porquê eu estou fazendo isso aqui agora. E se você assistiu até aqui, é aquilo, né? Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha, o seu like e de fazer um comentário, de me escrever também, se você não quiser comentar, mas quiser mandar uma mensagem, fique à vontade. Eu estou aqui, de fato, para te ajudar, para ter essa troca com você. Então, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo e até mais.